Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial. Daí veremos alguns pontos importantes, um vídeo curto para mostrar do que desenrolou nesses acontecimentos durante o período de guerra, seu início e das suas principais fases. Tá? Vamos iniciar aqui trazendo algumas informações importantes que foram registradas por historiadores, como por exemplo o inglês, Eric Hobsbawm, que afirmava em seu livro A Era dos Extremos, o livro que se chama A Era dos Extremos, o breve século XX, que após o ano de 1914 o mundo viveu um período definido como a Era da Guerra Total. Ou seja, ele relatava ali que para aqueles que viveram, que viveram naquele período, que cresceram antes de 1914, o contraste foi tão grande, foi tão impressionante, que muitos não conseguiam fazer mais uma conexão com o passado antes de 1914. Ou seja, para essa geração de europeus aí, a palavra paz significava antes de 1914. Daí eu já começo falando com aquele ponto que você deve ter visto lá no seu livro de história, que se chama Belle Époque, ou seja, um período aí chamado de paz armada. O que é isso? O que estava acontecendo? Bom, no final do século XIX, uma fase ali chamada de imperialismo, e momento de algumas unificações tardias, algumas nações como a Itália, como a Alemanha tiveram suas unificações um pouco tarde, e é um período aí que você deve ter aprendido em História e Geografia também, da neocolonização, aonde eles tentam executar essa forma de economia que existia naquele período, das colônias, que envolvia as colônias africanas, e essas questões acabou gerando ali alguns conflitos diplomáticos entre a Alemanha, entre a Itália e entre outros países que viviam, outros países ali da Europa naquele momento. Logo de cara, ao final aí do século XIX, os alemães vão criar ali um dos blocos, chamado aí dos blocos das ententes e das alianças. Para ser mais exato aí, foi criada as alianças, ou seja, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. É importante que a gente faça já algumas referências, esses acontecimentos aí. Analisar a guerra como consequência do imperialismo, aquilo que eu havia dito, passar aqui de uma forma mais lenta, para que você possa estar observando aí essas introduções, essas tensões do século XX, Alemanha, Inglaterra e França. Você deve ter visto também aí nesses dias que a Revolução Russa estava acontecendo nesse mesmo período contemporâneo e a Primeira Guerra Mundial, certo? Vamos lá então. Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Tríplice Aliança formada aí com os países a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E mais tarde, lá no século XX, bem no iníciozinho do século XX, forma-se a Entente, organizada com a Inglaterra, a França e a Rússia. Mesmo passando ali por alguns conflitos internos, ela também vai se posicionar e fazer parte dessa política de alianças. Alguns movimentos nacionalistas que aconteciam, principalmente devido a isso nós chamamos aí de algumas unificações tardias que estavam acontecendo, eles buscavam uma organização de um Estado, ou seja, a formação de povos com a mesma cultura, com a mesma religião, mesma crença, transformando isso em sua nação, seu país. Então isso vai ser um dos momentos aí onde vai estar desencadeando mais os conflitos, que é inclusive aquele momento onde eles vão utilizar um homicídio, um assassinato que vai acontecer como sendo uma desculpa para declarar a guerra a uma outra nação. Aí, para confirmar para você, as potências europeias procuraram somar forças para enfrentar rivais por meio de tratados. Então, depois de muitas negociações, a Europa fica dividida. A aliança formada Alemanha, Áustria e Itália, a Entente com a Inglaterra, a França e a Rússia. Importante você observar também algumas questões geográficas do mapa da Europa naquele momento, porque depois da guerra algumas mudanças vão acontecer, tá? Então, firmando até aqui, vamos relembrar: Primeira Guerra Mundial com seu início em 1914 e ela vai ter o seu final somente em 1918. O estopim da guerra, aquilo que eu falei, o atentado
devido a esses grupos nacionalistas que não concordavam com a formação de um império austríaco, do qual estava envolvendo ali outros estados, outras nações que já se identificavam como um tipo de nação que não era essa austríaca, né? Então esse estopim da Primeira Guerra Mundial. Então se o seu professor perguntar se alguma questão fizer alguma referência com esse contexto, ela provavelmente vai estar falando do que foi considerado o estopim do início da Primeira Guerra Mundial. Então vai ser o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austríaco, o assassinato dele e da esposa dele na cidade de Sarajevo, na Bósnia, no dia 28 de junho de 1914. Essa imagem aqui ela é muito comum nos livros de história, tá? Provavelmente o seu livro de história do ensino médio ou do ensino fundamental também deva trazer aí essas imagens. É muito comum. Já caiu até algumas questões no Enem relacionado a isso aí para exemplificar, certo? O assassinato aí foi causado, né, por um estudante pertencente a uma organização apoiada pelo governo sérvio, provoca uma reação militar da Áustria. Devido a essa política de alianças, várias outras nações acabaram também entrando no conflito. Lembra que tem o nome de tríplice, porque forma-se inicialmente com 3 nações, né, sendo aí uma espécie de lideranças dentro desse grupo. Só que eles foram ao longo dos anos anexando outras nações também aí nesse momento para poder fazer aí essas construções. Na imagem ao lado aqui, ó, você vê a fotografia. Então, após aí a invasão da Sérvia pelo exército austríaco, ocorreram uma série de acontecimentos que consolidaram o início da guerra. Então vamos lá para esses pontos aqui, ó. 28 de julho, a Áustria declara guerra à Sérvia. 29 de julho, em apoio à Sérvia, a Rússia mobilizou seus exércitos contra a Áustria e a Alemanha. 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e posteriormente à França. 4 de agosto, para atingir a França, os exércitos alemães e austríacos invadiram a Bélgica, até então neutra. 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Daí começa então essa política de união de forças, né, de organizações. Por que então que a gente vai chamar isso de uma Primeira Guerra Mundial? Olha aí um dos tópicos aqui, ó, informação. O Brasil, o único país sul-americano a entrar efetivamente no conflito, declarando guerra à Alemanha e cooperando com a Inglaterra. Até então, nesse período, e até no período entre guerras, que é aquele que vai anteceder a Segunda Guerra Mundial, tá? Ela era chamada pela imprensa como a Grande Guerra, devido ao envolvimento aí dessas alianças que existiram e de vários países também, tá? Para você compreender o entre-guerra. Vamos lá. Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Então, do ano de 1919 até o ano de 1938 ou 39 é considerado aí período entre guerras, onde vão acontecer alguns momentos, algumas questões históricas aí, surgimento de regimes totalitários, do nazifascismo, a crise de 1929. Então, provavelmente você vai aprender isso aí também nesses mesmos momentos aqui. Depois dessa unidade, deve ser as outras aí que seus professores vão tratar aí com vocês. As fases da guerra, os 4 longos anos. Fases da guerra: guerra de movimento, guerra de trincheiras e uma nova guerra de movimento. Então, de 1914 até 1918, ela teve esses momentos onde ela se organizava, né? Essas trincheiras, as famosas trincheiras, essas linhas de combate, como que elas aconteciam, como que eram essas fases, o que estava acontecendo. Então aqui você consegue já compreender nesses momentos aqui da fala da imagem. Intensa movimentação de tropas nas fases anteriores, substituída por uma guerra de trincheira, que cada lado procurava garantir sua posição e deter o avanço do inimigo. Para ser mais exato aqui, ó, isso aqui era uma trincheira. Ó. Soldados, todos ali naquele local, dominando, né, fazendo a sua marcação de território. E com isso, eles conseguiam avançar. Quando eles avançavam contra essas trincheiras adversárias, né, provavelmente utilizavam ali granadas, metralhadoras, aviação, né, o avião já foi utilizado nessa guerra aí como uma arma de combate. Então é uma guerra que vai existir muita perda humana, muita morte, deixaram milhares de mortos aí dentro da Europa, tá?
Muitas doenças se espalharam aí devido a esse formato aí das trincheiras durante a guerra. Então os caras muitas das vezes não morriam apenas com um ataque de um soldado inimigo nessas trincheiras, mas ele morria também devido às condições climáticas, ele morria também devido a vírus, as doenças que eles também contraíam aí nessas trincheiras. Terceira fase marcada pela entrada de outros países, né? A marinha alemã começa a usar submarinos, olha aí gente, ó, 1914 a 18 aí os avanços tecnológicos, né, que o mundo vai conhecer aí após a guerra, nessas né, questões tecnológicas, inovações também muito importante. O aluno está fazendo essas leituras aí. Marinha usa submarinos, navios de países como Estados Unidos, o próprio Brasil, né, tiveram os navios aí atacados, foram bombardeados, com a alegação de que eles transportavam recursos para os inimigos. Inimigos de quem? Inimigos dos alemães, né? Segundo eles lá. Durante essa fase destacam-se dois acontecimentos: a entrada dos Estados Unidos em 1917 e a saída da Rússia. Então, 6 de abril, entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Lembra que em 1917 a Rússia estava passando por um conflito interno, qual você verá aí em próximos vídeos que a gente vai trabalhar falando sobre isso, tá? Mais uma imagem aqui interessante dos conflitos. As mudanças são provocadas pela guerra. A guerra provoca diversas mudanças na vida da população europeia. A economia dos países foi prejudicada devido à produção de guerra. Miséria e doenças se espalham, né, pela Europa. Devido à grande quantidade de homens nos combates, uma parcela grande de mulheres acaba tendo que ingressar no mercado de trabalho industrial, especialmente na Inglaterra, França e Itália, principalmente na Inglaterra, né, que era muito industrializada, então dependia dessa produção aí de armamentos, roupas, medicamento, em geral, para enviar, né, principalmente para front, principalmente lá para o combate. Os Estados Unidos também durante esses períodos aí, 2, 3 anos de guerra, aproveitou para estar fazendo aí esse envio econômico, todo esse subsídio, armamento, roupa, alimento, tudo que fosse necessário para a Entente, né, para os ingleses, os franceses, e mesmo que naquele momento eles não tivessem uma condição financeira para estar fazendo uma contrapartida em relação a isso. Mas isso depois seria resolvido no período entre guerras. Vocês verão isso também em outras unidades, principalmente lá em geografia. Final da guerra, né? O apoio financeiro é decisivo para a vitória. 11 de novembro de 1918, o governo alemão assina um tratado de paz em condições bastante desvantajosas. Nos locais onde os combates foram travados, a destruição eram comuns, além de diversos sacrifícios humanos. Então, alguns historiadores vão estimar que a guerra deixa cerca de 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos, tá? Então nós veremos aqui o Tratado de Versalhes, né? Isso que está sendo dito aqui em relação à Alemanha, é o Tratado de Versalhes, vai ser assinado aí, vai ser uma espécie de indenização, né? Uma espécie de uma indenização, os países vão colocar aí uma condição para a Alemanha pagar tudo que ela fez aí durante a guerra. Então, após a rendição, foi formulada pelas 27 nações vencedoras da guerra o Tratado de Versalhes, que punha duras condições aos alemães, tais como reduzir o poderio militar do exército, entregar parte das suas possessões. Além desse tratado, foi assinado outro tratado dos países envolvidos. Alguns países ganharam até territórios, outros perderam, outros foram formados como Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Iugoslávia, etc. 28 de abril de 1919, os membros da Conferência da Paz de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações, certo? Então, no entanto, vários países, como os Estados Unidos, a Alemanha e a União Soviética, não participaram da Liga das Nações, tornando a organização pouco eficiente. A ascensão dos Estados Unidos, vamos lá. Desde o final do século XX, a produção industrial norte-americana vinha se expandindo e aumentando o seu campo de ação econômico pelo mundo. Então, aquilo que eu tinha falado aqui alguns minutos atrás, né? Então, após esse final aí, a gente percebe o que? Os bancos americanos concentrando
cerca da metade ou mais, né, de todo o ouro que circulava nos mercados financeiros do mundo. Então, um pouco de tecnologia aí da guerra, tá aí, ó, armas utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Lá o avião. Gás. Foi um grande avanço aí nesse sentido, mas não só nisso também. Alguns acordos com os aliados alemães. Consequências da guerra, o aparecimento de novas nações, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Iugoslávia, Letônia, Lituânia, Estônia, desmembramento do Império Austro-Húngaro. A Inglaterra começa a ter agora um concorrente, né, na economia do mundo, passa a ser quem? Os Estados Unidos. Isso mostra também o que? Um pouco da desvalorização da moeda alemã, do franco, do dólar, no chamado entre guerras, né, que eu falei para vocês também, a crise de 1929, um encarecimento de um custo de vida. A guerra gera 10 bilhões de mortos, triplo de feridos, destruiu campos agrícolas, várias indústrias nos locais onde o conflito ocorreu de uma forma mais intensa nesses 4 anos, fazendo com que realmente a Europa dependesse aí de uma força externa para se reerguer, né, que é onde os Estados Unidos entram nesse sentido. Bom, pessoal, é isso. Espero ter ajudado. Deixem o seu like, se inscrevam aí no nosso canal. Bora fortalecer. Muito obrigado. Valeu.